Graça e paz. Não invalidando a oração, tá, que foi feita, eu gostaria que nós nos colocássemos em pé para fazermos mais uma oração. Senhor, meu Deus eterno Pai, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, neste momento. Pai Santo, Deus querido, Pai, que o Senhor venha crescer e eu venha diminuir. Pai, que o Senhor tenha misericórdia, Deus, desse vaso pequeno aqui que está, Senhor. Pai, Senhor, em posse dessa palavra, Deus. Pai, que através do Teu Espírito Santo, a Tua verdade, Deus, ela venha a ser ministrada. Pai, a verdade, Pai, capaz, Senhor, de nos trazer o verdadeiro arrependimento, Pai, para os nossos corações. Pai, ainda que ela doa, Pai, mas que ela nos coloque no lugar que nós precisamos estar, Deus querido. Eu te peço, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, que hoje seja uma noite de esperança para os nossos corações. Tenha misericórdia, Senhor, das nossas faltas e nossas fraquezas, Deus. Pai, Senhor, nos usa neste, Senhor, Santo Espírito, Pai. Pai, neste mesmo clima, Senhor, espiritual que já aqui está a Tua casa, Deus Santo. É o que nós pedimos e já Te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. A palavra de hoje, na verdade, é uma palavra de ensino e uma palavra de exortação, primeiramente, para que nós possamos refletir a respeito daquilo que Deus nos deu que é mais precioso em nossas vidas, que é o nosso tempo. Nós vivemos numa geração complicada, numa geração em que o jovem, a todo momento, ele é confrontado, sim, na escola, na faculdade, no trabalho, e nós precisamos, como os cristãos, entender qual é o nosso propósito aqui. Então, essa é uma palavra que é uma exortação para que Deus, Ele nos faça, a partir de hoje, tomarmos escolhas sábias nos nossos caminhos, para que nós tenhamos uma vida que engrandeça a Deus acima de tudo. Uma vida que, de fato, através da ministração que vai ser feita hoje, nós possamos entender o nosso propósito para qual eu e você nós somos chamados. Que nesses momentos seja um momento, de fato, em que Deus encontre os nossos corações e Ele fale conosco, através da Sua palavra. E nós devemos entender, primeiramente, que é somente através da presença de Deus e nada além dela. Eu sei que nós, como jovens, nós temos várias aspirações, sonhos, desejos, e nós vamos falar sobre isso aqui essa noite. Mas sem Deus, sem a presença dEle, nada nós poderemos fazer. Então, o título da mensagem hoje é Ensina-nos a contar os nossos dias. É uma mensagem que Moisés escreveu, é um dos salmos mais antigos da Bíblia, e a gente vai falar sobre isso essa noite. Eu vou fazer algumas perguntas ao longo da ministração, são perguntas retóricas, ou seja, são perguntas para que a gente possa refletir. E a primeira pergunta já passou em nosso coração, nós somos jovens, nós sabemos disso, uma vontade de querer impactar a nossa geração de alguma forma, de querer, de fato, trazer uma transformação para a nossa geração, de impactar as pessoas que estão ao nosso redor. E também não só nessa vontade, já passou no nosso coração também uma vontade de querer mudar o mundo de alguma forma, uma vontade de realizarmos grandes empreendimentos. Eu acredito que ninguém queira chegar no final da sua vida, olhar para trás, né, e de fato passar por essa terra e perguntar, mas o que eu vim fazer aqui? Ou então, quando chegar mais para frente ainda, olhar para trás e falar o que eu poderia fazer de melhor para que eu tivesse uma vida com significado. A questão é que não são as nossas ações que vão dar o significado para as nossas vidas, e sim a presença de Deus que nos acompanha ao longo desse caminho. Então, independentemente da mensagem, da idade que você tenha, o que você tenha feito no passado, como que você chegou aqui hoje, saiba que hoje é uma noite de encontro, uma noite que Deus preparou para mim e para você, para que nós possamos, a partir de hoje, trilharmos caminhos de fato, caminhos de verdade, caminhos que vão trazer esse futuro, que a gente possa impactar a nossa geração de alguma forma, e que Deus se faça presente em todas as nossas escolhas daqui para frente. E nós devemos saber que se nós estamos vivos, se nós estamos aqui hoje, independentemente da forma como nós chegamos, Deus ele tem um plano grandioso nas nossas vidas. Ele tem pressa de cumprir esse plano, Ele tem anseio por, de fato, encontrar corações desejosos para que Ele possa cumprir essa vontade dEle na nossa vida. E antes até mesmo de nós nascermos, hoje foi cantado aqui, Salmo 139:16 fala: os teus olhos me viram numa substância ainda informe, num corpo ainda informe. Ou seja, todos os meus dias já estavam determinados
No teu livro, todas essas coisas foram escritas, a quais iam sendo dia a dia formados, quem nem ainda uma delas havia. Ou seja, antes de você vir ao mundo, Deus já tinha escrito a sua história. Deus já conhecia, Ele já tem um plano de fato, Ele já traçou um plano para você, um plano grandioso na sua vida. Então, se você está vivo e aqui hoje, é que Deus ainda tem muita coisa para cumprir na sua vida, independentemente daquilo que você tenha feito. Mas primeiro, para a gente entender o sentido real dessa mensagem, nós precisamos contextualizar a nossa geração. Nós precisamos entender de fato como estão os jovens hoje, como que o diabo ele tem usado as suas armas para combater as nossas mentes, como de fato ele tem encontrado as nossas vidas e qual é a facilidade que ele tem trabalhado em nossas vidas para que ele nos tire do foco, para que ele nos tire daquilo que realmente faz parte da nossa vida, que é a salvação, daquilo que realmente importa. Então, nós vamos focar no início agora sobre o livro de Salmos, tá? O livro de Salmos é um livro que eu tenho meditado muito ao longo desses dias em cima desse livro. Ele também é considerado saltério e ele foi escrito por vários autores. Ele é um conjunto de textos, ele é uma antologia, ele foi escrito por vários autores com uma finalidade. Qual é essa finalidade? A finalidade é oração e louvores a Deus, que expressam o profundo que tem no nosso coração. Então, no livro de Salmos, nós podemos ver as manifestações de todo o sentimento humano, sejam aquelas que foram feitas e representadas nos picos mais altos de comunhão com Deus, ou até mesmo aquelas que sejam brados de desesperos, que ecoaram nos vales mais profundos da alma. Nesse livro a gente encontra sentimentos como ansiedade, medo, aflição, angústia. Nesse livro a gente também encontra sentimentos de exaltação, na mais pura e genuína representação daquilo. E o Salmo foi composto por vários autores, a maior parte deles foi escrito por Davi, alguns por Salomão, outros foram escritos pelos filhos de Corá, que era uma família que tinha um dom musical muito aflorado, e o Salmo mais antigo na Bíblia ele foi escrito no século XV por Moisés. Moisés escreveu o Salmo 90 e é sobre ele que a gente vai falar hoje. E Salmo 90, 12, se puder projetar, por favor, ele fala algo que essa é a mensagem que a gente vai refletir. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. É isso que a gente vai falar sobre hoje. Além disso, uma carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, do versículo 15 e 16, ele fala assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Ou seja, tanto Paulo quanto Moisés nos alertaram a respeito do tempo. Mas como que isso se encaixa na nossa vida? Como que isso se encaixa na nossa geração? Porque qual era de fato a mensagem que Moisés queria expressar quando ele estava escrevendo esse salmo? Na verdade, o que ele estava falando é: Senhor, ensina-nos a gastar o nosso tempo de forma sábia. Senhor, de forma adequada, de forma que nós não venhamos a desperdiçar o nosso tempo com coisas vãs, com coisas fúteis, mas que nós sejamos eficazes e que nós possamos utilizá-lo para o seu reino, para que a sua vontade seja feita na nossa vida, para que a gente utilize o nosso tempo da maneira correta. E Paulo também ele nos alerta, lá em Efésios 15, no Efésios 5, 15 e 16, a mesma mensagem. E a ideia é que a gente de fato reflita por que Paulo e por que Moisés, ao escreverem essas mensagens, essas advertências para mim e para você, o que eles queriam passar de fato, o que eles queriam ministrar aos nossos corações, porque eles falaram sobre o tempo de uma forma tão crítica, e como isso se aplica de fato na nossa sociedade. E é sobre isso que a gente vai falar. E há algumas perguntas que eu vou fazer, eu gostaria que a gente refletisse um pouco. A primeira é: o que nós temos feito com o tempo que Deus nos dá? Ou melhor, o que nós temos feito com as oportunidades que Deus tem colocado nas nossas mãos, sejam elas para qualquer tipo de obra que Deus designou para que você faça. Ou seja, você tem feito o melhor com aquilo que Deus tem te dado, você tem feito somente o possível para que, de fato, a obra de Deus seja cumprida na sua vida. E nós devemos entender que a nossa vida, a gente vai, de fato, ter a lei da semeadura, do plantio e da colheita. Isso é claro para todo mundo. E lá em Gálatas 6,7, ele fala assim: não erreis. Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará.
Em Jó 34:11, escreve a mesma advertência, ele fala, porque segundo a obra do homem, ele lhe paga, e faz com que cada um ache segundo o seu caminho. Romanos 2:6, a mesma mensagem, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Então, a segunda pergunta é, nós, como cristãos, nós sabemos de fato o motivo que nós existimos? E essa pergunta eu sei que permeia muitas das vezes os nossos corações, os nossos pensamentos. Isso causa até algumas certas crises de ansiedade dentro de nós, mas de fato eu sei para que eu venho aqui fazer nesse mundo. A Bíblia ela responde isso também. Ela é clara em falar sobre isso. Nós sabemos o nosso lugar no corpo de Cristo, ou seja, o que eu faço aqui, qual é a minha obra que eu tenho que desempenhar, certo? E eu gostaria também, lá, em 2 Timóteo 1:6-7, Paulo nos dá o ente da advertência. Porque, infelizmente, os nossos jovens, a nossa geração, e preparando alguns materiais para as células de alguns estudos que nós estávamos fazendo, teve algo que me chocou bastante no documentário que eu assisti, vou falar um pouquinho sobre ele, só que, infelizmente, muitos jovens ainda completamente sem perspectivas, sem algum tipo de propósito, sem qualquer tipo de meta, simplesmente passa na terra, mas nós não nascemos para isso. Deus não morreu numa cruz para que a gente vivesse esse tipo de vida. Em 2 Timóteo 1:6-7, Paulo nos fala o seguinte, é uma advertência que ele dá para nós, que ele fala, desperta para que Deus está em ti. Ou seja, isso cabe para mim, para você hoje. Eu devo despertar o dom de Deus. Eu devo despertar o talento que Deus já colocou nas minhas mãos. E como é que eu vou fazer isso? E ele fala assim, por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que é em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. E a pergunta que fica é, nós temos de fato buscado despertar o dom de Deus que está em nós, o talento que Deus nos deu, aquilo que Deus de fato nos designou para fazer, ou a nossa vida tem sido, como de fato muitos jovens têm vivido? É uma realidade, infelizmente, triste, mas nós temos que entender, de fato, por que nós estamos passando por esse contexto, para, de fato, entendermos o que Deus quer para essa geração, o que Deus tem esperado para você, qual é o seu papel daqui para frente, como, de fato, você vai impactar essa geração. E lá em Romanos 12, do 4-8, ele também dá alguns ensinamentos, ele fala que todos nós temos, assim como um corpo que tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, que haja dedicação no ensino, ou que exorte, que ele use esse dom, certo? O que reparte, ele faça com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita a misericórdia com alegria. Então, todos nós fazemos parte de um membro. Nós somos um membro e fazemos parte de um corpo. E nós temos talentos que Deus colocou para que, de fato, a gente formasse esse corpo. E outra dificuldade que a nossa geração tem encontrado é saber utilizar o tempo vago que a nossa geração tem. Infelizmente, muitos jovens vão dormir muito tarde, acordam muito tarde também, passam a maior parte do tempo em videogames, passam a maior parte do tempo em seriados, em redes sociais, e aí, pelo final, eles acabam não produzindo nada para eles, para a sua família, para a comunidade que tem próximo, para a sua igreja, para o reino de Cristo. É uma realidade triste, e esse documentário, o título dele era Essas crianças estão largando os colégios e para se tornarem tiktokers famosos, e quando eu vi isso, eu comecei a assistir, e foi algo que me chocou bastante, porque o repórter chegou para uma moça e perguntou o que ela achava daquilo, ou como que ela via aquela profissão. Ela falou, eu sei que essa profissão não vai durar muito, mas ele falava, mas e o estudo, o trabalho? Ela falou, não, mas isso não é tão legal como o que eu faço hoje, e quando acabar eu vou ver outra coisa. Mas a pergunta que fica é, será que Jesus morreu? Jesus passou por tudo aquilo, passou pela humilhação que nós sabemos, passou, certo, por todo aquele período de constrangimento, para que essa, de fato, seja a vida que nós vivamos aqui na Terra, para que esse seja o propósito da nossa juventude, para que, de fato, nós vivamos sem qualquer tipo de propósito, ou simplesmente vivemos, assim, uma vida totalmente desregrada, sem qualquer compromisso com Deus. Então, essa mensagem é justamente para a gente entender sobre isso. E, no fim de tudo,
esses jovens, né, a nossa geração, nós temos que nos perguntar qual é o fruto do nosso trabalho, o que nós temos produzido, seja para a obra de Deus, seja para a nossa vida secular, porque nós também temos uma série de outras, né, outros afazeres e tudo, mas a oração que precisa ficar martelada na nossa mente para o jovem do século 21 é essa: Senhor, me ensina a contar os meus dias. Todos os dias, quando nós acordarmos, essa deve ser a nossa oração, para que eu saiba usar o tempo com sabedoria, para que, de fato, o Senhor possa produzir algo em mim, frutos para o seu reino, para que, de fato, eu possa ser achado útil e eficaz para ti. Então, essa é a oração que nós, de fato, devemos fazer para Deus todos os dias, porque o nosso sistema, nós sabemos o que ele promove, nós sabemos como tem sido, né, a manipulação dos jovens hoje. Nós sabemos que o nosso sistema ele promove o ócio, nós sabemos que ele promove a inutilidade, a estagnação, a atrofia mental. E tudo isso, a Bíblia nos alerta em Lucas 12:15, Jesus nos fala: e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui. Então, o que o diabo deseja de fato? Para a gente entender, e aí a gente vê qual é o nosso propósito aqui. Ele quer que nós sejamos, de fato, objetos de manipulação. Simplesmente para que ele nos distraia ao máximo possível, para que o nosso foco, que seria na vida espiritual, nas coisas de fato espirituais, no reino de Cristo, sejam tirados de nós. E ele não tem encontrado tanta dificuldade para, de fato, lidar com a nossa geração dessa forma. Então, nós devemos entender que nós só teremos uma vida significativa e relevante, certo? Se nós estivermos enraizados em Cristo, porque é somente Deus que vai potencializar os talentos que Ele já colocou em nosso coração. E Ele quer de fato usar a nossa vida para isso. Ele quer de fato transformar a nossa vida para isso. Vede prudentemente como andeis, não como nécios, mas como sábios. Nós devemos saber que hoje o cristão ele vive de fato pisando em casca de ovo, ele vive de fato pisando em um campo minado, certo? Então nós devemos ter essa mentalidade, nós devemos saber aquilo que nós vemos, aonde nós vamos, como nos vestimos, o que nós publicamos, porque Provérbios 14:15 ele fala que o simples, ele dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Provérbios 22:3 fala: o avisado, ele vê o mal e ele se esconde, mas os simples passam e sofrem a pena. Então esse momento é o momento da gente recalcular a rota, da gente entender que nós estamos assim. Mas daqui para frente é o momento da gente realinhar de fato o nosso propósito, para a gente entender aonde que a gente deve seguir. E à medida que os discípulos de Jesus caminhavam com ele, foram adquirindo maturidade, Jesus ele mudou a sua ministração, a forma como ele falava com os seus discípulos. E ele fazia 3 convites. Para as pessoas que não conheciam ele, ele falava: venham a mim. Para aquelas que aceitavam esse convite e vinham, ele falava: agora sigam-me. E para aquelas que seguiam, que é o nosso caso, eles falavam: agora permaneçam em mim. E o que é interessante em tudo isso, que João também fala, João 15, 4 e 5, fala o seguinte: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. A ordenança que Jesus nos dá aqui não é produza frutos. Ele não falou isso. Porque o fruto, de fato, é o propósito do ramo. O propósito de todo ramo é dar fruto. Mas não é responsabilidade do ramo fazer isso. Cristo nos falou para que nós permaneçamos nele. Porque a partir do momento em que aquele caule, a partir do momento em que aquele ramo estiver dentro, enxertado na videira, ele vai receber a seiva, ele vai receber o alimento, ele vai receber a força que ele precisa. E a partir de então, de fato, a sua vida vai ter significado. O nosso esforço diário deve ser em permanecer em Cristo. Não deve ser em produzir frutos. O homem não consegue produzir frutos de si mesmo. O meu esforço todos os dias eu devo permanecer em Cristo. Porque naturalmente, a partir do momento que eu permaneço nele, os frutos eles já começam a de fato fazer de uma forma natural que eu e você muitas vezes nem percebemos. Nós somos de fato agentes transformadores em todos os lugares que nós passamos. E sem Cristo,
Somente através dele, na verdade, é que a nossa vida vai ter relevância, que a nossa vida vai ter significado. Porque sem ele, não adianta, isso é ilusão achar que isso vai dar certo, sem ele nada podereis fazer. Não adianta eu me esforçar, não adianta, de fato, eu me debruçar em fazer tudo o que eu posso, se Deus, de fato, não estiver na minha vida, se o propósito dele não estiver alinhado com o meu. Então isso tem que ficar muito claro, porque nós temos um dever nessa geração. Nós temos que, de fato, refletir o caráter de Cristo. Nós temos que, de fato, quando sairmos para trabalhar, estudar, olhar e ver se as pessoas ao nosso redor, elas conseguem enxergar o brilho do Espírito Santo na nossa vida. Nós temos que pedir para que Deus ele nos dê esse brilho. Por quê? Porque nós vivemos uma geração decadente, corrompida, imoral. Nós pisamos todos os dias, eu até contei isso na célula. Ser cristão hoje é como se você saísse com uma roupa branca, toda branca, num dia chuvoso para passear. Naquele dia você está com guarda-chuva, mas por onde você passa tem vários poços de lama e você tem que desviar para não vir um carro e jogar aquela onda em cima de você. Isso é ser cristão nos dias de hoje. Nós temos que nos desviar dessa lama que é o pecado. E esse pecado acaba nos atingindo de alguma forma. E quando eu estava escrevendo isso, o Espírito Santo me levou numa experiência que eu passei desconfortável no período da graduação. Quando eu estava um dia indo para a faculdade, eu lembro que aquele dia estava muito chuvoso e o guarda-chuva que eu tinha não era tão grande. E eu não sou pequeno, então eu ficava aqui e só conseguia não tomar chuva até basicamente o tronco. Só que eu já sabia que eu estava molhado, eu já sabia que eu ia precisar chegar e me enxugar. Só que não bastando isso, eu vi que tinham várias poças e aí eu esperava os carros passarem para eu, de fato, sair correndo e não ser mais molhado ainda do que eu já estava. E naquela ocasião, quando eu estava próximo para chegar, tinha um carro que ele estava na terceira faixa, ele passou para a segunda e propositalmente ele passou na primeira, passou numa poça e jogou. E eu lembro como se fosse hoje, naquela experiência que eu vivi, que a única coisa que eu consegui fazer é chegar na faculdade, tirar meu tênis, torcer minha meia, porque não dava, parecia que tinha uma lagoa no meu pé. E aquilo tudo foi algo que eu comecei a refletir, quando eu estava escrevendo isso, que de fato o cristão é isso. Porque o diabo ele não pede licença para fazer isso. Ele simplesmente vem, entendeu? Ele não trabalha com a educação. Ele simplesmente não quer saber quais são os seus princípios. Ele não quer saber o que Deus tem na sua vida. Ele somente quer roubar, matar e destruir. Então, assim como esse carro que fez isso, ele vai querer fazer isso constantemente na nossa vida. Então, nós estamos pisando em campos minados. Nós devemos saber que a nossa responsabilidade nisso é muito grande. Isso é ser cristão no dia de hoje. E aí a questão que fica é por que nós devemos estar conectados com Cristo. E aí uma história que eu trago aqui para vocês, ela é de autor desconhecido, só que ela de fato ela nos traz bastante ensinamentos. Ela fala o seguinte, que logo após a ascensão de Jesus Cristo, os discípulos eles ficaram atônitos e perplexos com a forma como Jesus se despediu deles e subiu ao céu, ainda sem saberem o que fazer. E no que pensar, ficaram olhando para as nuvens, boquiabertos. Enquanto isso, Jesus Cristo era recebido com festa no céu. Os anjos o acolheram enquanto perguntavam como tudo havia acontecido na terra, sua missão, a escolha dos 12 discípulos, os milagres e ensinos, a crucificação e posterior ressurreição. Jesus contava sua história animadamente, com um sentimento de missão cumprida, quando de repente o arcanjo Miguel lhe pergunta: Senhor, como será tudo daqui para frente na terra? Quem vai dar continuidade à sua missão? Jesus respondeu: Eu deixei 11 discípulos e um punhado de homens e mulheres que me seguiram fielmente. Eles vão continuar com a minha missão e pregar o evangelho em todos os lugares da terra. Eles serão responsáveis por edificar a minha igreja. Miguel então pergunta para Jesus: Mas, Senhor, e se eles falharem? Qual é o seu outro plano? Jesus responde: Eu não tenho outro plano, só eles. Jesus, ele conta comigo e com você. Ele não tem outro plano. Se esse plano falhar, não vai ter plano B. Então, nós temos, de fato, uma grande responsabilidade aqui nessa terra. Deus conta com a gente. O cristão, ele tem um grande propósito. Não é somente produzir os frutos e estar conectado com Cristo, mas é levar as boas novas do Evangelho aonde nós pisarmos. Em Filipenses 2, 14 e 15, ele fala assim: Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astros no mundo. Isso é a nossa missão. Isso é de fato que a gente precisa entender.
É isso que a gente de fato precisa, todos os dias, pedir para que Deus faça na nossa vida, que nós possamos resplandecer como astros no céu numa geração corrompida, numa geração em que ela não pede respeito para deturpar todos os nossos princípios e valores. E o mais interessante de tudo isso é que o cristão, ele deve estar em todos os contextos sociais, esferas sociais. Ele deve estar aqui na igreja, mas ele deve estar no mercado de trabalho. Ele deve estar também nas faculdades, nas escolas, nos hospitais, nos fóruns, nos tribunais, na política, enfim, em todos os lugares. Por que o cristão, de fato, ele precisa estar lá? Porque Deus, ele precisa atingir as pessoas em todos os lugares. Nós passamos agora por um período de eleição. Nós vimos que a nossa nação ela se repartiu. E aí nós questionamos a respeito disso. E aí, olhando para Provérbios 28:2, é falado o seguinte: por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por virtude de homens prudentes e sábios ela continuará. Provérbios 29:2 fala: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. E a pergunta que fica aqui é que Deus, ele tem um plano grande, nós já sabemos, na minha e na sua vida. Só que a sua dificuldade não é em executá-lo, Deus não tem essa dificuldade. A sua dificuldade está em achar homens e mulheres corajosos, dispostos a atender o seu chamado com obediência e cumprir essa missão. E quando nós pensamos sobre isso e vemos esse contexto, a pergunta que fica é por que não é os cristãos que estão governando a nossa nação? Por que nós não estamos alcançando esses lugares? Por que nós estamos negligenciando esse chamado que Deus tem nos dado? Deus quer usar a nossa vida, nós temos o senso de justiça, muitas vezes nós nos julgamos íntegros, e Deus ele quer trabalhar na nossa vida, mas muitas vezes a gente negligencia o nosso papel e dá esse papel para o ímpio. Então é algo que a gente de fato precisa refletir nesse dia. A gente precisa entender que a nossa passagem aqui não é à toa. Eu não estou passeando na terra. Deus tem um propósito na minha e na sua vida. Deus ele conta comigo e conta com você para fazer isso, para cumprir esse propósito. Então Deus ele não precisa, na verdade, o que ele precisa é de mais Josés, de pessoas que são justas, de mulheres e homens que são íntegros à sua palavra, são obedientes à sua voz, para que ele possa trazer justiça às nações, para que ele possa, de fato, tirar e guardá-las da fome e da injustiça. Deus precisa de homens corajosos como Davi, homens de fato que se dispõem a Ele com intrepidez para enfrentarem qualquer tipo de gigante, ainda na mais ferrenha perseguição, que olhem para o gigante, que fala para ele: você acha que eu sou um cachorro para você vir me atacar com pedras? Mas ele fala: em nome do Senhor dos Exércitos eu vou a ti. Hoje mesmo Deus vai dar o exército dos filisteus nas minhas mãos. Então a gente precisa de fato sair daqui pensando sobre isso, refletindo sobre isso e apontar as nossas atitudes para esse plano grandioso que Deus tem feito. E também Deus precisa de homens como Samuel, que ouvem o seu chamado, mas que estejam atentos e falam: Senhor, fala porque o teu servo ouve. Pessoas que de fato sejam obedientes. Deus não precisa de questionadores, Ele só precisa de pessoas que sejam dispostas a cumprir aquilo que Ele manda. Se Ele falar: olha, Senhor, eu cumpro. E a gente precisa disso na nossa geração. E além de tudo isso, Deus precisa de Daniel, homens fiéis. Daniel ele é levado para a Babilônia, ele está lá, certo? Numa terra pagã, onde tem deuses e ídolos pagãos. Ele não se curva perante aquele povo, ele está longe dos seus pais, e mesmo assim ele se mantém numa postura íntegra, numa postura reta, tendo privilégios e mordomias reais porque ele vivia num palácio. Só que além de todas essas coisas, Deus precisa de mim e Deus precisa de você. Esse é o ponto principal de tudo isso. E aí, quando a gente olha para isso em João 14:12, fala assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as farás a maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Cristo está falando aqui, e Cristo, olha que o ministério dele, comparado o tempo que a gente vive aqui, ele foi curto. Certo? Cristo começa seu ministério com 30 e com 33 anos, basicamente ele encerra, mas olha a quantidade de coisas que ele fez. E quando a gente leva esse título de cristão, o que a palavra está falando aqui é que, se nós crermos nele, nós vamos fazer as obras que ele fez e ainda obras maiores ainda. Então, nós devemos entender que nós somos combatentes do evangelho nessa geração. Nós devemos entender que não é simplesmente nós nos armarmos com as armaduras de Deus, é nos armarmos e vigiarmos. E é isso que Efésios fala para nós. Ele fala que nós devemos nos revestir de toda a armadura. E depois que eu fiz isso, o que eu devo fazer? Eu devo permanecer firme.
Porque não adianta a gente se armar, nós lermos a Bíblia e ao longo do dia as nossas atitudes não condizerem com aquilo que nós fizemos no nosso período devocional, no nosso período da manhã. Então isso é muito importante. E é falácia de Satanás, é totalmente mentira achar que o jovem não precisa ler a Bíblia. A gente não deve ler a Bíblia porque o pastor lê a Bíblia, porque o líder da célula lê a Bíblia, porque o fulano lê a Bíblia. A gente deve ler a Bíblia porque nós somos cristãos e o nosso maior exemplo é Cristo. E com 12 anos de idade, Cristo já estava no meio de doutores e ensinando lá dentro do templo. E a Bíblia fala que ele crescia em estatura, sabedoria e conhecimento. Lucas 2,52. Ou seja, Cristo era uma criança, com 12 anos de idade, e mesmo assim ele já tinha e buscava um ministério, um propósito da sua vida. Então, as crianças de fato precisam ler a Bíblia, eu preciso ler a Bíblia, você precisa ler a Bíblia. Não é porque a gente é privilegiado por isso, é porque nós somos pecadores em recuperação. Salmo 119:9 fala o seguinte: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Como o jovem de fato pode purificar o seu caminho? A partir do momento que ele é atacado por essa enxurrada de pecado, de imoralidade, como que ele vai purificar? É somente observando conforme a sua palavra. Eu tenho que ler a Bíblia porque eu sou, de fato, um pecador e eu preciso que Deus limpe toda essa impureza que há no meu coração. E isso é o que a gente precisa pensar daqui para frente. Mas, além de tudo isso, além de todas essas informações, o que mais deve ficar na nossa mente, antes da gente fazer uma oração, antes do grupo de louvor, pode vir aqui por gentileza, é que Deus, na verdade, Paulo, ele fala algo um conselho que ele dá para Timóteo, um conselho que vem de fato ao nosso coração. 2 Timóteo 2,15, ele fala assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É isso que eu e você devemos fazer. O diabo tem que olhar para nós e nós devemos ser uma ameaça para ele, não simplesmente uma pessoa que ele possa manipular com facilidade, não simplesmente uma pessoa que ele tenha facilidade de tirar o nosso foco. A gente, de fato, precisa entender que a nossa vida ela segue uma linha contínua, que Deus ele conta comigo e com você. E essa noite, o que Ele está falando para mim e para você é justamente isso. Ele quer que, a partir de agora, os nossos passos condizem com aquilo que nós recebemos por título, que é ser cristão. Nós precisamos alinhar as nossas expectativas com aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos, além de tudo isso, permanecermos firmes, porque esse propósito só vai se cumprir se eu manter uma comunicação pura com Cristo. Se a minha comunhão, de fato, essa conexão, ela estiver todo dia latente, eu buscar ela todos os dias. Porque em um dia normal, Deus vai chegar para mim e para você e vai falar, de fato, o que você foi designado para fazer. Então, a gente precisa entender isso. Nós precisamos orar em cima disso. E a partir de hoje que a nossa oração seja de fato: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu de fato alcance um coração sábio, para que de fato a sua luz resplandeça na minha vida, para que de fato eu seja um referencial para essa geração, para que de fato eu cause impacto nas pessoas que estão ao meu redor. E eu não estou falando de fama, de aplausos não, porque o céu é muito maior do que isso. Nós estamos vivendo uma geração que carece da verdade. Uma geração que precisa da verdade, e a verdade que de fato vai libertar essa geração. O que nós estamos precisando é de fortalecimento e autoridade espiritual, para de fato dizer não às coisas que Satanás tem nos oferecido e mantermos uma postura íntegra a Deus. E nesse momento, a gente vai cantar o primeiro hino que foi cantado aqui. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Aqueles que sentirem a vontade, quiserem vir aqui na frente, eu quero orar por vocês também. Aqueles que querem, de fato, realinhar esse propósito com Cristo, que entende, de fato, que você veio para aqui para a Terra para um propósito grandioso, mas muitas vezes essa distração da vida tirou o seu foco daquilo, e você está hoje aqui querendo essa nova oportunidade, você quer realinhar essa rota. Então, esse vai ser a nossa oração nesse momento, para que o Senhor, de fato, Ele nos faça a cada dia mais semelhante a Ele, que nós possamos nos levantar enquanto nós estamos aqui louvando esse hino, tá bom? Se você quiser vir aqui na frente, os intercessores também para ajudar nesse período de oração, para que de fato Deus, Ele se faça presente na nossa vida e que nós possamos todos os dias sermos parecidos com Cristo. Pai amado, Senhor, Pai querido, nós queremos, Senhor, neste momento, Deus, te agradecer, Pai, por essa oportunidade, Deus querido, Deus santo, Pai, por mais essa rica oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos na Tua presença.
Deus amado, Deus querido, Senhor, eu quero te pedir, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, Pai, que o nosso coração hoje seja realinhado a Ti. Pai, que as nossas expectativas, Pai, os nossos planejamentos, Deus, sejam alinhados com o Seu querer, Pai, com a Tua vontade, Deus querido. Pai, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, ó Pai, que nós possamos fazer a diferença nessa geração. Pai, Deus querido, que nós venhamos passar aqui, Pai, mas não como uma mera, Senhor, e simples passagem, mas que nós possamos entender o nosso propósito aqui. Pai, para que nós possamos impactar essa geração, Senhor, Pai, com o fogo da Tua palavra, Senhor, com o fogo do Teu Evangelho. Pai, que nós sejamos elevados, Senhor, a lugares, Pai, onde nós nunca pensamos em pisar, Deus querido, mas para que a Tua mensagem alcance vidas naqueles locais. Deus Santo, Deus querido, que o Senhor venha abençoar, Senhor, a vida de cada pessoa. Pai, que o Senhor venha revestir esses adolescentes, esses jovens aqui com o Teu poder. Pai, que o Senhor coloque em nós, Pai, um desejo ardente, Pai, uma sede por Te buscar a cada dia mais. Deus querido, que o Senhor tenha liberdade de atuar na nossa vida. Deus Santo, Deus querido, que o Senhor se faça presente, Senhor, em todos os nossos caminhos. Pai amado, Pai querido, Pai, que toda essa corja, Pai, que toda essa maldade que há no nosso coração, ela venha a ser quebrada agora em nome de Jesus. Deus Santo, Deus querido, Senhor, eu declaro, Senhor, vitória na vida, Senhor, de cada um que está aqui. Deus amado, Pai, que essas pessoas tenham fortalecimento espiritual, autoridade do céu, Senhor, nesse momento, Pai. Que elas possam sair daqui revestidas, Pai, pelo Seu poder. Pai, para que amanhã elas venham lutar contra Satanás. Pai, que nós possamos ser vistos como uma ameaça, Senhor, para o reino das trevas. Pai, Deus Santo, Deus querido, Pai, que nós venhamos ser guardados debaixo das Tuas asas, debaixo, Senhor, das Tuas mãos. Pai, que o Senhor venha, Senhor, nos abençoar, que o Senhor venha, Senhor, de fato guardar essa geração. Deus Santo, Deus querido, que a gente venha plantar muitas sementes, Senhor, nos corações daqueles que estão cativos, daqueles que estão, Senhor, neste momento, Senhor, com depressão, Deus querido, com pensamentos suicidas, que isso venha cair por terra em nome de Jesus. Deus amado, que o Senhor venha usar a nossa vida para, Senhor, levar a Tua boa mensagem, Senhor, do Evangelho, aonde nós pisarmos, Senhor, na planta dos nossos pés. Pai, que o Senhor venha, Senhor, de fato, Senhor, nos abençoar, que o Senhor venha nos preparar para essa missão, que o Senhor venha tirar de nós toda a covardia, Deus querido, Senhor, toda a apatia espiritual, de que neste momento nós sejamos cheios do Teu Espírito, neste momento nós possamos, Senhor, estar, Senhor, na Tua presença, Pai, mas com o coração sedento, que o Senhor nos dê fome por fome, Senhor, e sede por sede de estarmos aqui. Deus amado, Deus querido, que o Senhor venha guardar a cada um. Pai, que o Senhor venha revestir a mente de cada um, que o Senhor venha blindar a mente de cada um, que o Senhor venha abençoar, Deus, pelo Seu poder, pela Sua graça, Senhor, a Tua misericórdia, que o Senhor se faça presente neste local. Deus Santo, Deus querido, que a partir de hoje, Pai, a partir desse momento, a nossa linha, Pai, a nossa rota venha a ser recalculada, Deus, para que se nós estivermos perdendo tempo, Deus querido, naquilo que não Te agrada, naquilo, Senhor, que é fútil, Pai, aquilo que não nos vai levar para lugar nenhum, que neste momento nós possamos, Pai, entender o Seu propósito em nossas vidas, que nós possamos sair daqui, Pai, sedentos de Ti. Pai, que o Senhor venha usar a vida de cada um neste momento, Deus querido. É o que nós Te pedimos, Pai, já Te agradecemos, Deus, em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Amém. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!